bastante interessante. Então assim, tem algumas coisas aqui que vão ser paradoxais, tem algumas coisas aqui que não vai bater com a Bíblia, então vai se tornar uma profecia mentirosa sobre o nascimento de Cristo. Tem alguma coisa aqui que está fora de ordem, e não é especulação, não é uma ideologia, como eu gosto muito, né, de postar aqui. Ideologias, elas sempre são questionáveis, mas uma teologia pautada dentro da Bíblia, ela sempre vai ser confiável. Então o autor da lição, ele vai trazer sobre o nascimento de Jesus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, porque Lucas, ele vai tentar provar pela genealogia que Jesus é o Filho de Deus. Então abra sua Bíblia em Jeremias 22, e nós vamos ter uma curiosidade aqui, que nós precisamos decifrar esse problema. Tranquilo. Eu te desertei de cargo, mas ainda te amo. Se quiser sentar do meu lado. Eu estou brincando. Vamos lá, Jeremias 22. Eu vou ler na Bíblia e vocês vão tirar as vossas conclusões, certo? Pega a Bíblia dela, por favor. Jeremias 22. Olha que o texto vai nos dizer, o versículo 22 e 24. O texto vai dizer o seguinte, ó: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, grava bem esse nome, tá? Jeconias na sua Bíblia, tem uns que tá Conias, mas é Jeconias, são a mesma pessoa, tá? Jeconias na sua Bíblia. O versículo 24, tá? Jeconias? Então, bom, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo de anel de minha mão direita, eu dali te arrancaria. Eu te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha. Olha o 28. É pois este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio que ninguém se agrada? Ele fez uma pergunta. Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Outra pergunta. Aí vem uma profecia. Olha o versículo 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, é um homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Então você veja que ele tem duas profecias a respeito desse Jeconias. Você conseguiu enxergar que ele não vai ser próspero nos dias dele. Enquanto está nos dias dele, tudo bem, é fácil de resolver a questão. Mas você concorda comigo que pela palavra de Deus a profecia se estendeu para a geração dele e perpetuou? Para se assentar no trono de Davi e reinar, e nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi, versículo 30, Silvio, e reinar mais em Judá. Você concorda que é uma profecia que condenou toda a geração desse homem? Você concorda comigo? Sim ou não? Depois de muita dúvida, a Lília concordou. Então vamos lá. Agora nós vamos para Mateus 1. Fernando, você já está aplicando a lição? Lógico que sim, quem Deus sabe. Mateus capítulo 1, e nós vamos ter um grande problema aqui. Porque lá, não foi Deus que disse que esse homem não prosperaria e não suscitaria rei no trono segundo a sua geração? Sim ou não? Foi Deus, não foi?
E Deus não é homem não é filho do homem para que se arrependa, e nem homem, como que é? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Obrigado. Vergonha, Jéssica. Entendeu? Então vamos lá. Se ele é um Deus que não mente, Mirela, se você quiser encostar a porta que eu falo alto, eu vou atrapalhar você. Tá bom? Aqui, ó, fala a minha aqui. Isso. Obrigado, viu? Então assim, se Deus é um filho do homem, para que não minta e nem homem para que se arrependa, então tem alguma coisa aqui que nós precisamos decifrar isso. Ou a gente resolve esse problema, ou a gente arrumou aqui uma contradição e um paradoxo bíblico. Vamos ler então. Ó, livro de geração de Jesus Cristo. Nós estamos falando da geração de Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Abraão? De Davi, se tem uma profecia na genealogia que não poderia suscitar rei. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. Judá gerou a Tamar, e Pérez a Zerá, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou a Naasson gerou Salmão. Aí, vamos pegar agora o versículo 10. Ezequias gerou a Manassés, e a Manassés gerou a Amão, e Amão gerou a Josias, e Jesias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Você concorda que ele está na listagem da geração? Jeconias. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim. Aí você vai até no versículo 15. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José. Tua pergunta aqui, Carol. O Jacó gerou a José, certo? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Mas por esse homem de Jeconias, por mais que ele fala do novo, do Jeconias, suscitou uma profecia que ele não poderia gerar trono. É o grande mistério daquele. Você vai ver que não tem paradoxo nenhum, a gente vai revelar esse mistério. Mas por essa genealogia aqui, você há de concordar que tem alguma coisa no mínimo curiosa. Você concorda? No mínimo curiosa. Por quê? Porque Jeconias foi privado de filhos. E o Jeconias está falando que ele não pode suscitar rei no trono. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Esta genealogia, meus irmãos, guarda bem isso. Esta genealogia, ela é uma genealogia de Cristo, sim, mas é uma genealogia provando a linhagem de Cristo mediante a paternidade de José. Mateus 1, certo? A paternidade de José. O que Mateus quis fazer? Ele quis provar. Você deve estar perguntando, mas se nós estamos estudando Lucas, o que você está falando Mateus? Porque daqui a pouco eu vou jogar o texto. Ele quis provar para os judeus. Mateus não escreveu para os judeus? Mateus não escreveu para os judeus? Ele quis provar para os judeus que o José era sim da linha da geração de Davi. Não tinha as profecias que o Cristo viria da linhagem de Davi? Tinha, não tinha? Então ele tinha que provar que a paternidade do José, ele era da linhagem de Davi. Só que o problema é quando chega em Jeconias, porque Jeremias 22:30 vai dizer que Jeconias não podia suscitar filho e nem rei ao trono de Davi. Então tem alguma coisa fora de contexto aqui. Então, se for por essa linha, a probabilidade do Cristo ser rei é mentira. Mas aí, se ele não for da linhagem de José, Maria também é de Davi. Boa! É essa que é a revelação. O cara é chato pra caramba, certo? Boa! Ele não podia ser rei mediante a genealogia de José. Então Lucas vai trazer a genealogia de Maria. Não, vamos botar a palma para o Murilo, agora foi bem, vai, vamos uma salva para o João aí. Não, gente, não merece mais, vamos bater isso. Não, eu gosto disso, porque na realidade eu joguei um desafio ontem no Bleia, justamente para causar a mesma polêmica. Eu adoro fazer isso, vocês sabem, né? Na hora que você fez aquilo lá, eu já imaginei que você vai falar de José. Entendeu?
Então nós concordamos que pela geração de José, a profecia está condenada. Pela geração de José está condenado. Aí você sabe o que Lucas faz? O Lucas fala assim, estava tendo, o que gerava nos tempos de Cristo? Qual era a religião que predominava? O judaísmo. Mas qual uma linha herética, inclusive tem hoje, talvez não sei se com tanta força, predominava o gnosticismo, não é isso? O que os gnósticos criam? Dentre as muitas coisas, que Jesus não era Deus, que ele não era o Deus que se tornou homem. E os gnósticos, eles batiam justamente em cima disso aqui. Aí vem Lucas, meu irmão, vem Lucas e fala, não gente, não há problema algum, então vamos puxar ele, oh glória, pela genealogia de Maria. Olha o versículo 3:23 de Lucas, irmãos, isso aqui está tudo na lição, não esse comentário, mas a genealogia está na lição, tá? Lucas 3, 23. E mesmo Jesus e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Como nós sabemos que é de Maria, Lígia? Sendo que lá na genealogia de Mateus, José era filho de Jacó. Não o Jacó do Israel, irmão de Esaú. Lembra da sua pergunta, Carol? Não é a mesma genealogia, você está percebendo? Porque lá em Mateus 1, o José é filho de Jacó, então é por parte de José. Mas aqui, esse José coincide, certo? Que ele é o quê? O José, filho de Eli, ele é o pai de quem? De Maria, da linhagem de Maria. Você vê que é uma outra pessoa. Lucas, a Lilian Bjork ensinou no domingo passado, que ele é o evangelho das minorias, dos pobres e das mulheres. O Lucas faz um grande esforço para te provar isso na genealogia. Ele fala assim, ó, se há uma maldição na genealogia de José, a de Maria limpa. A de Maria limpa, depois eu vi mais revelação, sem graça ali não soltar antes, né? Então vamos lá. Só brinquei. Não, mas eu só brinquei. Fica tranquilo. Vocês podem falar à vontade, contrapor à vontade, opor, depor. Entendeu? Não, oi? Vamos lá. Ó, e Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janaí, Janaí de José, e José de Matatias, Matatias de Amós. Nossa, pelo amor de Deus. Vamos lá no versículo 31. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. Lá na genealogia de José, ele vai puxar por Salomão. Aqui ele puxa por Natã, porque Natã era um filho de Betseba. Vocês querem ter certeza se ele era filho de Betseba ou não? Deixa eu só ver se eu acho o texto. Ixi, caramba, agora lascou. Segunda Crônicas. Crônicas. Eu não anotei o texto, irmão. Não, é Crônicas, que ele fala que ele usa Betsua, que é mesmo que Betseba, entendeu? É porque Samuel e Crônicas e Reis, muitas vezes eles repetem a mesma história, entendeu? Eu não lembro o texto de Crônicas, mas vai dizer que o Natã, ele era filho de quem? Ele era filho de Betseba. Então ele vai provar 3:5, obrigado. Olha só. Aqui é a primeira crônica. Vamos lá. Primeira Crônicas 3:5. Vamos todos ler, irmão, para nós seguir a aula. Eu estou tentando trazer algo assim que é pouco pregado, mas que é bíblico. Você está entendendo a sua pergunta com mais clareza, Carol? Essa moça que não tem o que fazer na vida foi ler a genealogia, e uns 5 meses atrás me perguntou por que um é filho do Eli e o outro é filho de Jacó. Tem alguma coisa que não está encaixando, e eu não soube responder para ela. 5 meses depois, né? Ainda bem que existe alguém na sua rocha na vida, né? Então vamos lá. Af não. Uai, se a revelação dele é boa, por que é Af? Entendeu? A gente tem que parar com esse negócio, irmãos. Se a pessoa é boa, a gente tem que aplaudir. Vamos lá.
3:5. E estes nasceram em Jerusalém: Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bet-Suá, filho de Amiel. Aí na minha Bíblia tem um númerozinho, Bet-Suá lá embaixo, Bet-Seba. Certo? Então, o Lucas está trazendo, que se a profecia vem entenda isso aqui, ó, a genealogia vem vindo por José, ela vai vindo, chegou em Jeconias, ela parou, não pode cumprir a profecia, isso na genealogia de Mateus. Aí o Lucas inverte o papel, então vamos pela genealogia de Maria, vai vindo, vai nascer o Cristo, e cumpre a profecia bíblica que suscitaria tronos, mas pela genealogia de Maria. Tudo bem até aí? Foi esclarecedor até aí ou tem dúvidas? Então vamos lá. Não tem gato, né? Então vamos lá. Só que vocês falam que vai pro bloco isso aí. Olha aqui. Agora nós vamos ter um outro esclarecimento bíblico. Porque Deus é inteligente, sim ou não? Lógico que Ele é. Abra sua Bíblia em Gênesis 3:15. Nós mudamos hoje por causa da sala lá embaixo, meus irmãos. Seja bem-vindo, paz. Gênesis 3:15. Você vai me tirar o cérebro da classe? Então vamos lá. Diz que tem 2 cérebros, um é bonito, outro é livre. Então vamos lá. Gênesis 3:15 vai ter uma profecia que ela é conhecida mundialmente. Talvez isso, depois de João 3,16, eu acho que o textual da Bíblia é João 3,16, mas do Velho Testamento eu acho que é Gênesis 3,15. Penso eu, certo? Olha o que ele vai dizer: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás a calcanhar. Você consegue concordar comigo que ele está falando que é a mulher que vai ter semente? É a mulher que vai ter semente. Semente, eu esqueci a palavra grega, vem de sêmen. Sêmen é semente. Aquele espermatozoide, semente. Agora deixa eu perguntar para o médico e para a médica: mulher produz sêmen? Quem produz? O homem. Ô glória, você pegou a revelação? Se mulher não produz sêmen, por que Deus está dizendo aqui que essa mulher produziria um sêmen, uma semente, e que dela feriria a cabeça de Satanás? Porque Deus já sabia, na sua onisciência, na sua luneta, Ele colocou uma luneta assim para você entender, furar no futuro, que o Jeconias não poderia suscitar tronos pela genealogia do José. Irmãos, vamos lá. Pela genealogia do José. Então ele sabia que a geração de Maria é quem suscitaria o Cristo, o Filho de Deus. Então o que ele faz? Ele gera uma semente no útero de Maria, que foi o próprio Espírito Santo de Deus que plantou aquela semente lá. Ficou claro? Que uma coisa se encaixa na outra? Ficou claro? Não, tudo bem, só estou te perguntando, senão eu voltaria, não há problema algum. Entendeu? Então, ouça isso. Como que a Bíblia ela é linda e ela é perfeccionista, certo? Porque ela vai provar por A mais B que o Cristo é sim o Filho de Deus. Então o Lucas ele tem um capricho muito grande, e ele faz um esforço muito grande para te provar que o Cristo é o Filho de Deus. Mas se Lucas não estivesse escrito aquela genealogia, irmão, nós teríamos uma grande confusão nos dias de hoje, e não poderíamos provar, a não ser que Deus desse mais alguém Nelson Rocha para nos revelar. Entendeu? Não, mas é porque a melhor teologia dele hoje é dele, a mais reveladora. Tem espinhos, mas essas coisas, todo mundo sabe tudo com ele. Vamos lá, outras revelações. Vamos sair um pouco da linha dele e vamos para a linha de outros.
certo? Outras revelações. Eu estou tratando, irmãos, do nascimento de Cristo. Cadê comigo? Do nascimento de Cristo. Eu sempre falo na classe dos anciãos lá, que eles ficam bravos quando falam ancião, certo? Que eu não sou professor de ler revista escola dominical. Quem tem que ler a revista é você. Eu sou professor de tentar trazer alguma coisa dentro do que foi pedido, de inovar. Cada um tem um estilo. Cada um tem um estilo. É errado quem lê e quem traz segmento? Não, é o estilo da pessoa. O meu estilo é esse. O meu estilo é esse. Entendeu? Então vamos lá. Mas isso estava na lição, Fernando? Estava. Ele falou assim, ó, mas o Messias não apenas nasce em Belém, cidade de Davi, ele também possui realeza, porque é da descendência de Davi, como atesta a sua árvore genealógica, que está lá no ponto 1, certo? No ponto 1, do subponto 1, 2, os últimos parágrafos. Então eu não estou fora da lição, eu simplesmente trouxe o que o autor não colocou. Então, vamos lá. Tem um outro grande mistério que eu acho muito lindo, e esse eu já preguei para vocês, mas eu vou aqui repetir, porque se alguém não estava, vai ter a oportunidade de saber. O Isaac, ele fez uma pergunta para Abraão, e ele ficou sem uma resposta, ou não ficou? Ele teve uma resposta parcial. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Todos acharam Gênesis 22? Você sabe, vamos lá, só para você saber, essa história é beabá de escola dominical, que o Abraão foi sacrificar Isaac porque Deus pediu um filho para Abraão. Tudo bem aí? Só que o Isaac faz uma pergunta. Os dois estavam subindo lá, com o jumentinho, eles deixam o jumentinho lá, e os dois vão para o monte, e o Isaac faz uma pergunta para Abraão. Olha só o versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão e a seu pai e disse, ó a pergunta, meu pai? E disse ele, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Qual foi a resposta do Abraão? Ele deu uma resposta, a gente não pode falar que ele não deu, ele deu uma resposta. Sim, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. É uma profecia momento presente ou uma profecia futurística? Os dois, porque Deus proveu um carneiro ali, certo? Mas você concorda que ela é ambígua e ela tem um sentido profético futuro? Concordamos nisso? Meu Deus, hoje eu estou sendo discordado, eu estou até admirado aqui, certo? Certo, vamos lá. Estou só provocando você mesmo. Então vamos lá. Tem aqui uma profecia futurística. Então Isaac faz uma pergunta: pai, aqui tem fogo, aqui tem lenha, mas não tem cordeiro. E se não tem cordeiro, ó pai Abraão, onde ele está? Filho, o cordeiro para si Deus proverá. Passa mais um pouco de tempo, eu não vou saber te precisar, essa área sua, certo? Quanto tempo foi de Abraão para Deus instituir a lei sobre Moisés? Dá uns 2.000 anos? 1.700 anos, alguma coisa, né? 1.700 alguma coisa, eu lembro que falaram isso aí, só não sei te provar como, mas acho que 1.700 anos. Deus levanta Moisés para legislar, ele era um legislador, e ele faz uma lei que nós vamos ler agora. Ó, nós estamos falando do nascimento de Cristo, eu vou chegar lá. Está com soninho? Então vamos lá. Levíticos 12. Levítico capítulo 12. Nós vamos ter uma história muito bonita, e nós precisamos aqui estudar essa história. Na verdade não é uma história, isso aqui é uma lei, né? Ó, versículo 3. E no dia 8º se circuncidará
ao menino a carne do seu prepúcio. Todos nós sabemos o que é uma circuncisão? Alguém tem dúvida do que é circuncisão? Ayla, sabe o que é uma circuncisão? Todos nós sabemos o que é uma circuncisão? Sabe? Não? Circuncisão é quando no 8º dia pegava a criança, aquela pele que você tem em cima do pênis, o macho, ela era tirada e aquilo servia de um pacto, que aquele menino, ele pertencia ao povo de Israel, e aquilo era uma lei, só se fazia isso com o menino, tá? Circuncidava o menino. Então, pegava a pele, o pênis do macho, e tirava ela sobre a glândula do pênis, e era tirado essa pele. Aquilo se chamava circuncisão. Pior que isso era feito com pedra, cara, misericórdia. Hoje é com A unha dos rabinos, nem me fala um negócio desse. É unha dos rabinos, tá certo isso aí. É verdade isso aí. Está no livro Ética do Sinai. Vamos lá. As mulheres falam assim, glória a Deus para ser mulher, dias deve falar, né? Versículo 4, olha só. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Ela quem? A mãe, certo? Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Qual é a lei que temos aqui? Que todo macho que nascesse em Israel seria apresentado no 8º dia, e ele seria circuncidado. Tudo bem até aí? Tá. Aí ele vai estipular o valor da oferta. Olha o versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Então tinha que ter 3 elementos. Não tinha que ter 3 elementos, meus irmãos? Tinha que ter rolinha, tinha que ter pombinha e tinha que ter cordeiro. Ao 8º dia, circuncidava o menino, tirava o seu prepúcio, apresentava ao sacerdote, e junto com essa apresentação, o que acontecia? Um cordeiro, uma rolinha e 2 pombinhos, é isso? Um pombinho, uma rolinha e um cordeiro, certo? Tá? O qual oferecerá perante o Senhor, e por ele fará propiação, e será limpo do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea, certo? Independente de ser menino ou menina, tinha que ter o cordeiro, a pombinha e a rolinha, mas a circuncisão só era para o macho. Tudo bem? Tá claro até aí, meus irmãos? Tá. Mas se a sua mão não alcançar, detalhe agora, se a sua mão não alcançar assaz, dinheiro para o cordeiro, então tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um é para o holocausto e o outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiação e será limpo. O que nós temos aqui? Uma divisão de classe social, você concorda? Então assim, traduzindo nos dias de hoje, se for de família rica, essa mãe judia, você vai trazer, Ayla, um cordeiro, uma pombinha e uma rolinha. Mas se a pessoa for pobre e não tiver dinheiro para o cordeiro, olha o versículo 8 para você. Mas se a sua mão não alcançar assaz para o cordeiro, dinheiro para o cordeiro, então você vai trazer 2 rolas e 2 pombinhos, 2 rolinhas e 2 pombinhos, e vai ser aceito o sacrifício da mesma maneira. Tudo bem até aí? Da mesma maneira. Então agora nós vamos descobrir se Maria era pobre e se Maria era rica, se os pais de Jesus, Maria e José, eram pobres ou se eram ricos. Tudo bem? Vamos lá? Lucas capítulo 2. Deixa eu acompanhar o horário aqui, que está gravando ali você. Lucas 2. Meus irmãos, Lucas capítulo 2 vai ser agora o cumprimento disso. Então vamos ler, meus irmãos? Olha só, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Nós estamos falando de quem? De Jesus.
E quem está apresentando ele? José e Maria. Você concorda comigo? Então vamos lá. Que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés. Que lei de Moisés? A que nós acabamos de ler. Você está entendendo? Segundo a lei de Moisés. O levaram a Jerusalém para apacentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Lembra que eu falei lá? Vamos descobrir se eles eram pobres, se eles eram ricos. Porque tem muita gente pregando que José e Maria, eles eram ricos. Eu vi um pregador famoso, não vou dizer aí, mas um pregador famoso pregar isso aí, certo? Olha só. E para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolinhas e 2 pombinhos. O que ele era então? Pobre. A Bíblia, veja como que Lucas, eu fui muito feliz na aula passada, ele trabalha com os pormenores, ele não deixa passar nada. Primeiro o que nós estudamos é ele quem vai provar que a genealogia do Cristo está correta, mas pela Maria. Depois ele vai enfatizar que ela era pobre. E aí uma coisa que eu não sabia, que ela trouxe na aula, eu juro por Deus, eu não sabia que o Lucas, ele era a possibilidade de ter sido escravo, por causa de uma tradução que seria lucana. Como é que é? Explica para mim. Lucana é isso? Significa escravo. Então ele, por ser um escravo, ele escreveu para as minorias, para os escravizados. Entendeu? Depois você pergunta para a Lília, ela que deu essa aula, conseguiria explicar para você. Mas eu achei muito interessante. Entendeu? Então ele vai dizer aqui que a Maria e o José eram pobres. Você está pronto para a revelação? Então vamos lá? E se eu falar para você que ela deu a maior oferta de todas, a oferta mais rica, mesmo ela sendo pobre, porque ela dá 2 pombinhos, ela dá 2 rolinhas, mas o cordeiro está no braço dela. Você está entendendo? O cordeiro de Deus está no braço dela. Oh glória! Então, voltemos à pergunta de Isaac. Pai, o fogo, a lenha, aqui está, mas onde está o cordeiro? 4 mil, né? 4 mil anos, né? É 4 mil anos, né? 4 mil anos, porque se nós estamos 6 mil, 4 mil anos, certo? 4 mil anos depois, ecoa no céu, e Deus fala: Isaac, ó, não escreve no Espiritismo não, tá? É só para você entender. Isaac, estou te dando a resposta, o cordeiro acabou de ser apresentado na terra. Porque lá ele deu carneiro, não deu cordeiro. Exato, entendeu? Carneiro. Mas tem um negócio de servir de carneiro, cordeiro, alguma coisa assim, né? Mas ele deu um carneiro, essa é a grande realidade. O cordeiro era futurístico mesmo. Exato, futurístico. Aí, é a teologia que vocês não gostam. Você vê como tem muita coisa boa, né? Então vamos lá. Eu sou aluno dele. Então vamos lá. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele foi apresentado na terra, mas a resposta para Isaac, quem vai dar é João Batista, é no seu batismo, 30 anos depois da sua apresentação. Quando ele vem chegando no Rio Jordão, o Batista grita. Por que Batista, irmão? Sem o Murilo. Por que João Batista? É um sobrenome? Então por que Batista? O que batiza. Batista é o que batiza, só por isso. Bonito isso, né? Olha só, João grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a resposta é dada para Isaac de 4 mil anos atrás. Ele acabou de chegar, o Cordeiro se manifestou. Você está entendendo? Você pegou a revelação? Pegou a revelação? Ou está assim? Seja sincero. Fala, meu filho, uma coisa. Amém. Eu não sei falar línguas não. Vamos lá, tudo certo. Então vamos lá. Mas a raiva sabe. Então, Deus, olha como que as profecias da Bíblia são maravilhosas, meu irmão. Primeiro ele profetizou no Éden que a semente quem produziria seria uma mulher, que mulher não produz sêmen.
Apesar que essa revelação eu não li com ele, do céu. Eu li Joseph, como chama aquele autor? Joseph Maxwell, alguma coisa assim. Como que é? O Maxwell. Não sei falar inglês, mas acho que é não sei o que Maxwell. Que eu li no livro dele, certo? Eu li no livro dele, ele que explicou tudo isso aqui, que a semente não poderia ser de um homem. No dia que eu li isso aqui, eu falei, Deus, por que o Senhor não me revelou um negócio desse? Está tão claro. Entendeu? Que está tão claro. Então, irmãos, não é que eu sou levado sobre o vento de doutrinas, que eu estudo o judaísmo, que eu estudo não sei o que, que eu estudo não sei o que. Eu sou um estudioso da palavra de Deus, e eu tenho que buscar informações de todos os cantos para montar uma aula, né? Então assim, certo? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? A Bíblia está se revelando na nossa frente, porque temos o Espírito Santo de Deus. E daí que eu estou usando autores? Ele deixou essas coisas para nós usarmos. Ele te deixou o Google, ele te deixou a internet, ele te deixou livros, ele te deixou pastores, ele te deixou professores, ele te deixou a Bíblia acima de tudo. A gente cita tudo e não cita a Bíblia em primeiro lugar, isso é um erro, né? Ele deixou a Bíblia aí, você tem recursos para trabalhar com a Bíblia. Olha como que a Bíblia ganha força, ganha sentido e ganha nobreza quando a gente fala essas revelações de Deus. E se vocês quiserem um livro para ler, a Lilian tem, o Murilo, eu prestei para o Murilo, foi o pastor Jefferson Campanelli, falecido, que ele nos emprestou um livro, ele nos indicou, chama Parábolas de Lucas, escrito por Kenneth Braille, isso fala? Esse negócio aí, certo? Parábolas de Lucas, irmãos, que ele traz cada coisa, nos pormenores, você fala assim, ó, gente, eu preguei errado, e eu não tenho vergonha de dizer que muitas coisas eu preguei errado por desconhecer a cultura do Oriente Médio. E ele deixa bem claro, mas não é especulação não, que muitas vezes a gente trabalha com especulação. Ele deixa provado, quem leu o livro vai ver, entendeu? Parábolas de Lucas, é muito bom, Silvio, eu tenho ele, a hora que o Murilo acabar de ler, você empresta para ele, Murilo. Ele vai demorar para ler 1 ano, tá? Então já empresta para o Silvio de uma vez. Então vamos lá. Bom, eu acredito que toda a espinha dorsal que eu queria fazer eu já fiz. Então agora nós vamos arrancar pontos da lição, certo? Cristo, Lucas. Irmãos, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, uma coisa que eu aprendi, me surpreendeu e eu não sabia. E era tão fácil. Meus irmãos, eu fiquei assim estagnado com essas coisas. Irmãos, quantos apóstolos eram de Jesus? Você não vai saber dizer os nomes, mas pelo menos a quantidade você tem que saber. 12. Felipe, Bartolomeu, Natanael, João, filho de Tiago, filho de Alfeu, Tiago, irmão do Senhor, já são 6. Zebedeu. Então vamos lá. Bartolomeu, Tiago, filho de Zebedeu, de Alfeu, Natanael, Filipe, Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas Iscariote, Judas Tadeu, André, não falei, Filipe, não falei? Não? Bom, falta um, enfim, certo? Mateus, certo? Agora vamos lá, são 12 apóstolos. Irmãos, ouça bem o que eu vou falar para você. Ouça bem o que eu vou falar para você. Você concorda que por ter andado com Cristo, é só um pensamento, isso aqui cabe discussão, agora cabe, é só um pensamento. O Silvio é o líder da mocidade. O Silvio anda com um grupo de pessoas mais seletos, que é a mocidade. Nós temos 2 mocidades na igreja, a que acompanha o trabalho do Silvio e aquela mocidade que senta lá atrás. Acho que isso aí é bem claro. Quem poderia escrever melhor a história do Silvio? Quem está lá atrás ou quem anda com o Silvio? Quem anda com o Silvio. Alguém pode chegar e falar, o Silvio é isso. Eu posso chegar e falar, o Silvio não é isso, porque eu trabalho com o Silvio. Você está equivocado. Talvez a sua visão esteja desfocada. Você está entendendo? Você concorda comigo
que quem tinha que escrever as histórias mais precisas e minuciosas a respeito do Cristo eram os apóstolos? Pelo menos pela lógica, nós concordamos nesse ponto? Quantos apóstolos escreveram sobre Cristo? Mateus, João e Tiago. Mateus, João e Tiago, irmãos. O resto, ninguém é apóstolo. Marcos não é apóstolo de Cristo, tá? Não andou com Cristo. Lucas não é apóstolo, não andou com Cristo. Você está entendendo? Eu não sabia uma coisa e fui até buscar as datas, que eu fiquei com tanta dúvida e tomei pafatuf na cara. Que lá na aula de teologia foi colocado uma coisa, onde eu faço, que o primeiro livro da Bíblia foi escrito, foi Jó, isso eu sabia. E o primeiro livro do Novo Testamento, qual foi? Pela ordem que nós temos aqui, Mateus, né? Mas foi 1 Tessalonicenses. Sabe quem começou a escrever a história de Cristo? Paulo. Depois que os apóstolos começaram. Olha que interessante isso, Lívia. Ai de sair da igreja se não tivéssemos Paulo. Isso me chamou muita atenção. Pô, como que os caras andam com Cristo e não escrevem nada? E aí quando escreve foi derrubado, como que chama aquele concílio, não sei das contas, que foi que canonizou os livros, sacros e não sacros, Septuaginta? Na Septuaginta, certo? Foi derrubado por ter inverdades, mentiras, distorções, e os caras andam com Cristo. Mas Paulo, que não andou com Cristo, ele escreve tudo isso. E aí os outros começam a escrever, o Mateus, o João, o Tiago. Então, para você ver, meus irmãos, e Lucas era um historiador. Outra coisa que eu quero trazer para você sobre o nascimento de Cristo. Lucas, dos evangelhos, ele é o mais confiável. Então você está dizendo que Marcos, Mateus e João não é confiável? Eu estou dizendo que os três são confiáveis, mas na ordem cronológica dos fatos do que aconteceu com Jesus, só Lucas escreveu. Você pode provar? Claro. Olha só, Lucas capítulo 1, datas exatas, nomes, né, das pessoas. Olha só o versículo 1, texto histórico. Tendo, pois, muito. Esse cara aqui para tirar para 10 a monografia, com certeza. Se ele fosse fazer uma monografia, vamos dizer assim, ele fez uma. Não sabia, porque era o contrário. Para mim que era. Porque Paulo escreve primeiro que ele. Tá bom. Lucas 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendidos, tem sentido porque ele era um médico. E médico precisa. Não, eu entendi. Ele influenciou, eu entendi. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Está provando ou não está provando? Por em ordem. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me bem também a mim conveniente de escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Um dia eu desculpo quem foi esse Teófilo. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. O bom é que ele não tem modéstia, não. Ó, eu fiz um negócio minucioso, dá licença? É isso que está dizendo aqui, certo? Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Ele faz algo muito bonito aqui. Ele se preocupa em escrever a história de Cristo por menores. Eu vou perguntar uma pergunta, o Silvio, a Lília e o Murilo não respondem, não. Os demais pode ousar. Quem escreveu o livro de Atos? Alguém ousa?
Todos nós falamos que foi Paulo, e tem uma cultura que foi Paulo que escreveu o livro de Atos. Quem escreveu Lucas de Atos foi Lucas. Que coisa linda, né? Foi Lucas. Ele era um historiador, ele se preocupou. Então ele começa escrevendo o Evangelho e depois ele vai escrevendo Atos. Ele vai contando a história do cristianismo. Para mim ele é o mais completo que tem. Para mim ele é o mais completo depois de Paulo. Paulo, pelo amor de Deus, Paulo é fora do carro aquele cara lá. Entendeu? Então, são curiosidades do nascimento de Cristo. Que horas são? 10. Acaba 10. Então vamos lá. Vamos buscar para 10 aqui, buscar para 10. Mas vamos chegar antes lá, né? Então vamos lá. Deixa eu só puxar um texto aqui que eu quero enfatizar com vocês. A nobreza dos pobres. Ponto 3. É um fato de fácil constatação o destaque que os pobres recebem no Evangelho de Lucas. Quando deu início ao seu ministério, Jesus o fez dizendo as seguintes palavras: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Por que Lucas escreve isso e faz questão de citar isso? Porque havia algumas classes políticas e religiosas nos tempos de Jesus. Uma classe muito rica era a classe dos fariseus. Havia uma segunda classe política que se opunham aos fariseus, que eram os saduceus. Haviam também os essênios, havia os escribas, que eram os tradutores da lei, que escreviam a lei, como se fosse escrever a Bíblia hoje. Existiam essas classes. Os fariseus pregavam a ressurreição. Os saduceus não pregavam a ressurreição. Havia um choque entre eles. Todos esperavam o Messias. No entanto, discordavam em pontos teológicos. Essa briga é antiga. Essa briga não é essa nossa, não. Certo? Isso aí vem de tempos. Certo? Só que todos eram unânimes, mesmo com as discórdias. Todos eram unânimes numa coisa só, como a maioria das igrejas hoje são unânimes: a volta de Cristo. Nós não somos unânimes. Eu posso falar uma coisa, você pode ter uma outra ideologia, você pode, não todas, mas a maioria são unânimes. Esperamos a volta de Cristo. A presbiteriana vai dizer que algumas igrejas presbiterianas vai dizer que existe a predestinação, que o Senhor já tem os seus salvos e pronto. Coisas que eu não acredito. A Assembleia não vai pregar isso, mas todos esperam a volta de Cristo, tanto nós quanto eles. Os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes não eram diferentes. Eles esperavam uma coisa única: o quê? Um Messias que uniria as classes, um grande líder político e rico. Aí me nasce um cara na manjedoura, me entra de entrar com carruagens de cavalaria de Roma se apresentando em Jerusalém, e entra de jegue, de jumento. Oi? Podia entrar com um cavalo branco, pelo menos, caramba. Não dava tanta polêmica, não. Entrou com um jumento, um jegue emprestado ainda. Eu ouvi um pastor que pregou aqui, o Ednei que trouxe o veião lá, o veião, gente, como que chama aquele cara? Ai meu Deus, como que é o nome dele? Gilvan Rodrigues. Ele falou uma coisa que eu achei muito bonita: que Jesus gostava de coisa virgem. Ele nasce de uma virgem, andou no jumento virgem, ele era virgem, ele gostava de virgem. De virgindade era com ele mesmo. Nada a ver esse comentário com a aula, né? Vamos embora. Então vamos lá. Vamos lá. É só para brincar. Certo? Então o que vai acontecer? Vendo o cara entrar, meus irmãos, um cavalo branco pelo menos, vai. Pelo menos isso. Não, ele me entra de jegue. Tá de brincadeira, irmão. Não, ele tá de brincadeira. E o pessoal gritou os amas para ele. Aplaudiu, pelo menos a primeira vez ele aplaudiu. Depois, cruz nele, que mandou de jegue. Certo? Por quê? A primeira pregação dele foi o Sermão da Montanha. Ele já começou, irmão, descendo o cacete para os caras.
Bem-aventurado é os pobres, bem-aventurado é os que choram, bem-aventurado as minorias. Ele está falando de minorias. Aí olha para os fariseus assim e fala assim: vocês querem ser tanta coisa, mas vocês estão questionando uma mosca e estão engolindo camelos. A gente só prega que João Batista falou raça de víbora, Jesus também não. Sepulcros caiados vocês são. A gente só bate no João Batista. Irmão, Jesus foi tudo com aquelas classes. Eu li um livro, Memórias de um Repórter. Eu li um livro, Os Memórias de um Repórter no Tempo de Cristo. Isso cabe discussão. Fernando, você acredita nisso? Sim, eu acredito. Mas você pode discordar se você quiser. É um livro que eu li. O Jesus, quando ressuscita Lázaro, foi no quarto dia. É porque tinha uma lenda em Israel que o corpo ficava, o espírito ficava pairando 3 dias sobre o túmulo. Só no quarto dia é que de fato ele morria. Então o autor do Memória de um Repórter, tem um padre, ele vai escrever, o C.M. Dias, que Jesus esperou essa lenda deles, não que isso fosse uma verdade, uma lenda, sim senhor, que Jesus esperou, certo, no quarto dia, para não ter confusão. Segundo o autor, quando ele fala assim, Marta fala assim: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele olha para os saduceus, ele abraça Marta. Olha, isso é discutível, eu só estou trazendo um dado de um livro. Ele olha para Marta, ele olha para o senhor Silvio, é um saduceu, não acredita na ressurreição. Marta, quem está morto, quem crê em mim, viverá. Tumulto no ambiente. Que esse cara vai dobrar. Onde vocês expuseram? E ressuscitaram ele. O Jesus ressuscita o Lázaro, certo? Ele fala tudo que Jesus falava, ele falava destinado a uma classe, e tinha propósito, objetivo e endereço certo. Bom, vamos fazer a conclusão, que o nosso tempo acabou. Mas eu gosto desse assunto de Lucas. Finalmente uma lição. Os saduceus ele falava, então também João Batista falava, que o amor dele estava só no dinheiro. Pois é, só no dinheiro. Eu nem vou entrar nisso hoje, ainda bem que a aula acabou. Vamos à conclusão. Já observamos que Lucas procura situar o nascimento de Jesus dentro do contexto histórico. Eu expliquei isso aqui para vocês. Dessa forma, ele dá detalhes sobre os fatos da história universal, mostrando que Deus foi, é e continuará sendo o Senhor da história. É dentro dessa história que se cumprem as profecias. Irmãos, nós paramos por aqui. Deus abençoe. Vamos